Ótimo. Aí se eu falar muita besteira, a gente não desculpa. Aí a gente não disponibiliza, né? Uhum. Antes do Lovisotto começar, só queria dar uma palavrinha bem rapidinha. É, a gente, no final da semana que vem, vai ter um evento interno aqui da 20, que é um pouquinho, é o outro lado aí. Vocês convidam a gente para os eventos de vocês, e a gente também tem o nosso evento anual, que é o nosso 20 University Day. Esse ano vai ser no dia 27, na semana que vem, e eu vou mandar o convite para vocês também se inscreverem, participarem. Vai ser uma edição especial. Esse ano a gente focou na representatividade feminina, então todo o evento vai ser apresentado pelas nossas gestoras. E espero que vocês possam participar. Ah, com certeza. Pode mandar para a gente. Acho que a gente já tinha até visto esse evento que eles tinham mandado lá no grupo, que a gente tinha recebido por e-mail ou alguma coisa assim, mas pode mandar de novo que a gente vai participar. E agora, só em relação à dinâmica, Fernando, eu não sei o que que você acha melhor, tá? Mas conforme você for apresentando, vou falar aqui para o pessoal, quem quiser, manda as perguntas no chat e aí, de repente, depois que ele terminar a apresentação, a gente vai passando essas perguntas para ele, ou ele vai lendo a pergunta mesmo, porque o objetivo é que eu possa perguntar, que a Eduarda possa perguntar e quem está aqui também possa. Então, eu acho que essa dinâmica funciona mais, tá? Tá. Não, do meu lado tudo bem. Assim, como eu vou estar vendo o PowerPoint aqui, não vou estar vendo o chat, eventualmente você me para e me pergunta. Vamos Tá fazer bom, assim, tá? beleza. Que aí fica mais fácil para mim. Então, bom, antes de mais nada, aqui em nome da Vinte, queria agradecer o convite. Como eu falei, eu sou o responsável aqui pelas estratégias líquidas, né, que são as estratégias de curto prazo. Eu vou explicar um pouquinho do que a gente está falando daqui a pouco. Eu estou na 20 desde maio de 2010. Eu comecei no mercado financeiro em dezembro de 96. Eu acho que até vários de vocês não tinham nem nascido, né? Hoje em dia, estou numa crise existencial que eu já descobri que é isso. Eu trabalhei talvez com o pai de vocês. Mas, bom, o ponto é que eu também não preparei nada muito, assim, uma análise muito profunda. Eu acho que o que eu queria passar aqui para vocês é uma visão, assim, mais geral de tudo que dá para fazer, de um pouco de cada classe de ativo, de um pouco de como a gente enxerga esse mundo de investimentos. E aí, obviamente, em outro momento, se for o caso, dá para a gente detalhar bastante. Então, assim, eu não vou falar de nenhum case específico, não vou falar da TIM, que quem quiser consegue achar aí a carta que, por exemplo, o gestor aqui, o Roberto Knopfelmacher, soltou sobre TIM, que vai ter uma análise lá de 12 páginas de TIM. Também não vou entrar aqui numa análise de inflação ou do PIB, mas vou tentar explicar num alto nível alguns aspectos que eu julgo que são bem importantes e que, mesmo eu trabalhando desde 96, até hoje a gente se depara com os mesmos desafios, tá? Então, vamos lá. Assim, um pouquinho da 20 só tá nesse slide aqui, tá? A gente tem mais ou menos 57 bi sobre gestão e a gente é dividido, acho que tem uma coisa diferente da gente para várias assets que vocês falam, que são assets assim, gestoras independentes, que é o fato da gente já ter nascido com vários times de gestão independentes, gerindo recursos com mandatos diferentes em classes de ativos diferentes. Acho que isso é um modelo que, quando a gente começou lá em 2009, 2010, era único. Até hoje, na verdade, eu acho que com essa complexidade, com essa estrutura tão grande, é único. Né? Então, a gente tem... Eu vou vir da direita para a esquerda, tá? Eu vou vir do modo oriental aqui, mas é o seguinte, então a gente tem private equity, né? A gente tem vários mandatos diferentes, aqui a parte da turma que investe em empresas fechadas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente controla lá o Domino's Pizza, a gente fez o Burger King, lá antigamente a Equatorial Energia, por exemplo, foi uma empresa que nasceu com essa turma daqui, era a antiga Semar, né? Então, assim, são empresas fechadas que, eventualmente, o nosso desinvestimento é a listagem da empresa em bolsa. Então, a gente lista a empresa em bolsa, a empresa vira uma empresa pública e a gente recebe os recursos e devolve para os cotistas, tá? Então, a gente aqui provavelmente é um dos 3 gestores mais importantes do Brasil de private equity.
Depois a gente tem a parte de infraestrutura. Então, infraestrutura, o governo quer fazer concessão de saneamento, que nem agora foi o caso lá da SEDAI no Rio. A gente entra, levanta recursos para isso, bida, estuda, vai lá, depois contrata a empreiteira que vai fazer a obra. Então, é um investimento que a gente chama de greenfield, né, onde a gente faz desde o zero e, eventualmente, a saída pode ser listando a empresa, pode ser vendendo para algum estratégico, mas aqui são investimentos ligados ao setor de infraestrutura. A gente tem, inclusive, veículos que são listados. Se você for ver aquele VIGT11, que é a primeira sigla, é um fundo de renda listado, você negocia a cota dele na bolsa, e você vai estar comprando, na verdade, um monte de empresa de linha de transmissão. A sua renda vai vir da receita das empresas que operam essas linhas de transmissão, né? A parte de real estate é mais comum, é a parte, na verdade, onde a gente investe em ativos imobiliários. E aí a gente separa aqui, na verdade, por tipos de ativos, né? Então, a gente tem a parte de shopping, a gente tem a parte de galpão logístico, a gente tem a parte de escritórios, renda urbana. Então, assim, são vários mandatos diferentes, cada um desses fundos representa um pool de ativos que tem um tipo de uso, e aí as cotas são negociadas em bolsa. Tá? Essas três partes, para a gente, aqui, em geral, é o que a gente chama de ilíquido. Né? Por que ilíquido? Porque a estruturação da compra é um processo demorado, a estruturação da venda, eventualmente, é um negócio demorado, você não tem, assim como você gasta um tempão analisando, depois que você faz o investimento, você tem que carregar aquele investimento por bastante tempo, né? É diferente de que quando você compra a ação lá do Itaú, e aí você acha que, pô, o Itaú fez alguma barbaridade e tal, eu vou vender a ação, e você consegue fazer isso no momento seguinte, né? Aqui não. Então, o cuidado e o tempo de análise é muito longo, porque depois que você realiza o investimento, você acaba tendo que permanecer investido com aquele ativo, com aquela companhia, com aquele prédio por bastante tempo, tá? Então, os horizontes de investimento acabam sendo muito longos. Acho que isso que é importante, tá? Nessa parte dessas três primeiras categorias. Isso aqui, na verdade, é o que o mundo todo chama de ativo alternativo. Em geral, ativo alternativo está mais ligado a essas três classes, né? No Brasil, por uma questão de que o juro foi muito alto por muito tempo, quase que todo investimento que não é ligado à renda fixa é considerado um investimento alternativo. Então, até bolsa, que deveria ser um investimento comum, acaba não sendo. Quer dizer, se a gente olhar, e a gente está comemorando lá 3 milhões e meio, sei lá, de CPF na B3, dá 2% da população. Nos Estados Unidos a gente está falando de 60%. Então, assim, a gente está anos-luz atrás, tá? A gente está muito tempo atrasado, então acaba que todo investimento que não é ligado quase ao CDI é classificado como investimento alternativo. Depois a gente tem uma parcela meio intermediária, que é a parte de crédito, e a gente ali está bem na fronteira entre o líquido e o ilíquido. Seria bem líquido se tivesse bastante negociação nos títulos de crédito. Acaba acontecendo que no Brasil vários títulos não têm muita liquidez. E, em segundo lugar, a gente também faz o que o mercado costuma chamar de private debt, ou seja, são operações estruturadas de crédito. A gente procura algumas companhias e faz uma operação customizada para aquela companhia, com carência de acordo com a necessidade dela, com prazo de acordo com a necessidade dela, né? Então ela é bem assim feita para aquele caso, né? Isso é o que o mercado chama de private debt. E aí, obviamente, você perde do outro lado, do lado da liquidez. É um título que acaba não tendo tanta liquidez. Então, está bem na fronteira. A parte mais de mercado, essas debêntures que são emitidas e que tem mais negociação, seria mais líquido. A parte de private debt já é menos líquida, tá? A parte de crédito fica no meio do caminho. E aí, a parte mais comum aqui são essas três caixinhas da esquerda, né? É o que se encontra mais por aí. Então, a parte de fundos de ações, que tem vários mandatos diferentes, a parte de fundo multimercado, que é uma grande, assim, balaio, tem vários mandatos diferentes, e a parte de soluções de investimento é o que a gente faz aqui, a parte principalmente de gestão ligada a juro real, tá? Gestão ligada à proteção de inflação, tá? E a gente faz aqui os nossos fundos de previdência, que também
são relativamente novos para a indústria, né? A gente foi o 9º gestor independente e a gente começou em dezembro de 2014. Então, você vê, assim, não tem 7 anos e mesmo assim a gente foi o 9º gestor, assim, é um negócio muito incipiente ainda. Tá? Eu sou responsável por essas 3 caixinhas. Então, a parte multimercado, a parte de ações e a parte de soluções de investimento. E aqui dentro, a gente tem um espectro muito abrangente assim, de mandatos e estratégias diferentes que a gente faz gestão. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos um pouco mais de 30 bi. A gente tem fundos de volatilidade baixa, fundo com mais volatilidade, fundo que é para bater o CDI, fundo que é para bater a inflação, fundo que tem mais bolsa, fundo que tem menos bolsa, fundo que nem tem bolsa, tá? Fundo que investe no exterior, fundo que não investe no exterior. E aí vem a complexidade, né, também do mundo líquido. Então, assim, o mundo líquido, ele tem uma complexidade que é, talvez assim, você achar o negócio, você estudar o negócio e depois você monitorar. Aqui não. É mais fácil eu achar, porque eu vou procurar ativos que são listados, que são negociados no mercado, só que ao mesmo tempo esse universo é maior. Então a construção da carteira, dependendo do cenário, acaba tendo uma importância muito grande. Por quê? Porque eu consigo, se o cenário mudar, trocar a carteira. Então aqui é um outro tipo de complexidade em relação à parte dos ilíquidos. E num país que o cenário varia tão rápido, infelizmente, né, onde a gente fica sempre naquele pêndulo que se faz no tô rico, tô pobre a cada 3 anos, você tem que saber alterar as carteiras com mais velocidade. Tá? A grande falha que a gente ainda vê, assim, agora já vou dar um salto mais para o alto nível, tá? Do lado dos investidores, né, é esse jogo aqui, tá? É o jogo do asset allocation. Em geral, teve uma melhora muito grande no mercado, tanto para pessoas físicas, quanto para institucionais, quanto para qualquer tipo de investidor, em relação ao acesso aos produtos, a como investir em diversas classes de ativos diferentes e tudo mais. Só que as pessoas ainda, do nosso ponto de vista, fazem de uma maneira mal feita o jogo de alocação de ativos, o jogo de construção da carteira, que seria esse jogo de asset allocation, né? E aqui é um jeito que, assim, essa tabela, ela não vai mostrar para a gente como ficar rico nem como ficar pobre, tá? Mas ela vai mostrar um negócio que é muito importante, que é o seguinte, em cada coluna dessas, você tem a classe de ativos que foi melhor, a classe de ativos que foi pior, tá ordenado por isso, tá? Então, sei lá, em 2011 o ouro rendeu 24% e o Ibovespa, que foi a pior ali, caiu 18%. E você vai vindo ao longo do tempo assim. Então, você vai ver que as classes vão se alterando ao longo do tempo, entre a melhor e a pior, porque tem reversão à média, tem reversão de tendência, tem a questão do ciclo econômico que o país viveu entre 2011 e 2020. Então, imagina o seguinte, de 2011, 12 até 15, o Brasil piorou muito, aí depois de 15, 16 até 20 ele deu uma bela melhorada, agora eventualmente a gente pode estar passando por um ciclo de piora de novo. Então você teve alguns momentos que a bolsa no Brasil sofreu, tá vendo? Caixinha cinza nesse período aqui, ficou lá embaixo, rendendo pouco. Se você pegar as ações menores, as small caps, pior ainda, porque num cenário de juro alto, recessão, óbvio que as empresas menores, que são mais endividadas, sofrem mais, só que você pega um período depois, a partir de 2015, 16, onde as small caps foram bem, onde a bolsa aqui no Brasil foi muito bem, tá? O que acaba acontecendo, né? Você conseguir desenhar uma carteira que consiga navegar por esses cenários e por esses ciclos econômicos bem, é o que vai te dar a rentabilidade que você espera dentro do risco que você aceita correr. E não aquele milagre de falar, isso é o que mais vai render no ano, esse papel é o que vai voar. Isso não existe, tá? Isso não existe. E isso, inclusive, faz parte do nosso conceito. Quando a gente montou a 20 já com 7 áreas de gestão diferentes, é porque a gente acredita que um portfólio diversificado que invista em todas as classes de ativos, ele vai passar muito melhor
durante esses ciclos diferentes e vai ter uma relação retorno-risco melhor ao longo do tempo, do que se eu tentar adivinhar qual é a estratégia ano a ano que vai ser a melhor. Tá? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui, de propósito, uma caixinha verde que é o INPC mais 6. Tá? Então, alguém que queira 6% em termos reais, que é mais ou menos o que, se você perguntar aí para todo mundo, vai ser um nível desejado de retorno. Né? Em algumas horas vai ser mais fácil, enfim, agora, por exemplo, olhando para frente, parece que é um momento mais fácil se olhar nos próximos 24 meses, 36 meses de render 6% real, só que se eu olhar 2 anos para trás, para cá, foi mais ou menos impossível, né? Ter dado 6% em termos reais. E aí a gente vai ver que a gente vai ter que ter uma carteira bem balanceada para render esse 6% real, né? De novo, porque algumas vezes algumas classes vão ser boas, em outros momentos vão ser ruins. Esse jogo de asset allocation, tá? Assim, tem vários trabalhos sobre isso. Um dos trabalhos é dessa turma aqui, que é um paper bem antigo, de 86, que chama BHB, ele fala que 93% do retorno de uma carteira vem do jogo de asset allocation. Então, assim, por mais que o gestor de bolsa, o que quer dizer isso? Por mais que o gestor de bolsa, vamos supor um cara que pôs 10% em bolsa, 90% em renda fixa, ou pôs 20% em bolsa, 80% em renda fixa. Por mais que o gestor de bolsa tenha feito um puta milagre, tenha ido muito bem, o que vai determinar o retorno da carteira dele é o quanto ele decidiu ter em bolsa, e não se o gestor de bolsa fez o melhor trabalho do mundo. Então, essa decisão de pôr os pesos nas classes de ativos, e que é uma decisão individual, é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Tá? E aí, o que a gente acaba olhando no mercado? Né? Que várias vezes o mercado se comporta, infelizmente, olhando no retrovisor, olhando o que já aconteceu, então ele sempre está atrás do rabo. Tá? E por isso que eu falei, a gente está nessa aqui desde 96 e essa história sempre se repete. O que a gente conseguiu fazer aqui foi exemplificar nos últimos anos isso. Tá? Então tem esse efeito manada, muita gente olhando para o retrovisor, e aí a gente até pôs esse nome aí que eu achei bacana, que foi a boa oportunidade que já passou. Né? Então, assim, em 2018 a moda foi crédito, depois fundo imobiliário, depois ações, e agora a gente está vivendo essa moda de investir no exterior. Então vamos lá, olha o que acontece aqui, né, turma? A gente pôs aqui o número de cotistas, tá? De 2 fundos. E aqui a cota dos fundos, tá? Meio normalizado. Em geral, né, quando os fundos pioram, que as cotas dos fundos param de subir, a gente começa a ver um efeito aí de resgate dos fundos. Né? Isso aqui, de novo, tudo dado real, tá, turma? Eu só não quis colocar nome de fundo aqui para não exemplificar, assim, porque, de novo, a culpa não é do gestor e não é do fundo. A culpa, na verdade, é do investidor. Aí, quando veio a crise lá do Covid, que a cota assim despencou, aí os resgates se aceleraram. E mesmo agora, né, que os fundos estão indo bem, a volta dos cotistas tem sido muito devagar. Se eu perguntar para vocês qual era o melhor momento de investir nesses fundos de crédito, o melhor momento de investir, obviamente, nesses fundos de crédito era aqui, ó. Porque aqui o spread de crédito, por exemplo, chegou a CDI mais 4,5. Então, eu tinha 4,5 pelo risco que eu corria para ganhar mais do que o CDI. Só que o que os investidores fizeram? Resgataram. Então, esse é um exemplo assim, de como, talvez ainda, a falta de educação financeira, a falta de conhecimento, acho que o excesso de liquidez que os investidores demandam sobre os recursos, mesmo sem precisarem dos recursos, fazem com que eles percam dinheiro. Tá? Porque, obviamente, o cara que resgatou aqui pode ter certeza que ele perdeu bastante dinheiro. Tá? A gente pega fundo imobiliário, né, que a gente falou ali que em 2019 teve muito lançamento. No Brasil, acho que tem mais ou menos 330 fundos imobiliários. É bastante coisa. Se você olhar nos Estados Unidos, tem mais ou menos 5, 6 fundos imobiliários, que são os REITs, que tem muita liquidez. O resto quase não tem liquidez.
Você vê como o mercado lá é concentrado, é aquele mercado que o vencedor concentra e fica gigante e tem mais liquidez. Aqui não. E aí, olha isso aqui, né? Quer dizer, aqui é o IFIX, acho que vocês, eu não sei quanto conhecem o IFIX, mas o IFIX é aquele benchmark que meio que tenta mostrar como que os fundos imobiliários estão rendendo, né? Então, ele mostra a valorização de cada fundo, ponderado pelo tamanho, mais o reinvestimento dos dividendos pagos. E aí a gente pegou o volume médio por CPF. Então, liquidez, número, né, volume em reais negociados e dividiu pelo número de CPFs. Olha o que de novo acontece aqui. O IFIX cai durante o Covid, o volume despenca. Então, de novo, qual é o melhor momento para estar investindo em fundo imobiliário? É quando provavelmente eu vou comprar aquele ativo barato. Né? Quando que eu vou comprar barato? Quando cai. Isso funciona para qualquer coisa. Funciona para o crédito, vai funcionar para ações, funciona para fundo imobiliário. E o que a gente vê acontecendo? Um efeito contrário. A liquidez despenca e as pessoas partem para a próxima. Né? Qual foi a próxima? Foi todo mundo virar trader de ações. Todo mundo em casa, home office, todo mundo acompanhando lá um monte de chatzinho de qual era a ação que ia subir mais, e todo mundo virando trader. E aí a gente viu o número de CPF voltar a subir. Olha o que acontece. Quando o número de CPF cresce bastante, que é aqui mais ou menos em 2020, a Bolsa já está quase 120 mil pontos. Quando a Bolsa estava 50, 60 mil pontos, não tinha pessoa física interessada no mercado de ações. Então, quando foi todo mundo ficar interessado, foi quando aquilo já estava caro, ou quando já tinha subido bastante. De novo, mais uma vez, o mesmo efeito, né? Que é a pessoa indo no efeito manada, seguindo o que os outros estão fazendo, estudando pouco o assunto, entrando provavelmente nos investimentos na hora errada, não tendo o planejamento correto da carteira. Tá? Então, assim, e agora o que a gente tem visto, que é o efeito aí desse ano, né, é esse aqui, quer dizer, um monte de brasileiro investindo no exterior. Então, se a gente olhar aqui, a gente pegou duas notícias aqui, mas se você olhar, olha isso aqui, né? Agora, o número de cotistas que está investindo no exterior, esse é o último dado que a gente arrumou, está em 350, mais ou menos 1.000 cotistas investindo no exterior, né, em abril de 2021. Se você olhar aqui, em abril de 2021, o dólar já está a 5,50. Quando o dólar estava 4, ninguém queria saber de investir no exterior. Então, de novo, por filosofia, a gente acredita que tudo é bom, tudo faz sentido na carteira de um investidor. A decisão mais importante é o investidor construir a carteira de um jeito, de novo, diversificado, balanceado, que tenha um risco condizente com o apetite dele e que tudo cabe. Tá? Eu estou pegando aqui só o mundo líquido, né? Não peguei aqui nada ilíquido. Né? Porque se a gente colocar aqui o mundo líquido, e aí vocês têm que acreditar em mim porque não tem dados, quando vem uma crise e o cara está investido num fundo de private equity, ele tenta pedir liquidez, ele vai ter que vender aquela cota dele com 30% de desconto. Ele é punido por pedir liquidez na hora errada. Então, a falta de planejamento, a falta assim, de fazer um jogo bem feito de asset allocation pune muitos investidores no Brasil. E esse cara, ele vai trocando de investimento e vai perdendo dinheiro uma vez atrás da outra. Tá? Por isso que a gente quis colocar esses exemplos. Agora, vamos ver tudo isso do outro lado, do lado das oportunidades. Olha aqui, né? A gente pegou esse dado aqui do dia 5 de outubro. Né? Essa é mais ou menos a curva, de acordo com a Ambima, é a curva do spread, do prêmio de crédito aí para cada faixa de risco. Tá? Então, aqui vocês acho que entendem. Né? Aqui são os títulos AAA, você constrói uma curva de quanto é o prêmio acima do título público, e conforme o risco aumenta, tem que pagar mais prêmio, certo? Então, a questão é a seguinte, tem prêmio aqui na mesa? Se a gente olhar esse tipo de curva de juros,
né? Esse tipo de curva de prêmio, de spread de crédito. Tem prêmio na mesa? Tem. Então, se eu aceito investir em crédito, eu deveria ir lá, investir nesses títulos, investir num fundo de crédito, investir... Tem várias maneiras diferentes, inclusive tem as maneiras onde eu compro fundos que são de crédito, que são listados em bolsa. Eu posso entrar em fundos que não são listados, eu posso entrar direto em papéis, eu posso fazer até em ativos isentos, né, de imposto de renda, que tem uma vantagem adicional, né? Então, uma vez que eu aceite ter isso, provavelmente eu tenho que ponderar o quanto ter, baseado na liquidez desses investimentos, baseado no horizonte desses investimentos. E aí, quando acontece um evento como aquele lá que eu mostrei, que aconteceu 2 vezes, né? Aconteceu em 19 e aconteceu em 20, e aconteceu, na verdade, várias vezes no passado, eu deveria aproveitar aquele momento para rebalancear a carteira. Então, naquele momento, eu deveria estar aumentando o quanto eu tenho em crédito e não estar resgatando o que eu já investi com perda, tá? E acho que isso é um negócio que as pessoas ainda, de novo, fazem mal, perdem dinheiro com isso, isso atrapalha também o mercado como um todo. Se a gente pega a parte de fundo imobiliário, né? Aqui a gente traçou aqui um pouco, bom, podia pegar vários dados, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, o valor do desconto da cota para o valor patrimonial, provavelmente a gente vai ver uma situação bem parecida com essa. Então, assim, um desconto máximo da série histórica. Se a gente pegar o valor dos imóveis dentro dos fundos e for ver o preço por metro quadrado, a gente vai ver que se a gente comprar um terreno do lado do prédio e tentar construir o prédio, a gente não consegue construir pelo valor que aquele imóvel está sendo negociado. E se a gente pegar isso aqui, né, que é o dividend yield, né, que muitos investidores que investem em fundo imobiliário ficam aí de olho no dividend yield, e olhar o dividend yield, a quanto que pode ser pago aí por esses fundos, a gente está projetando aí 9,5, 10, isento. Então, assim, já tem um nível de retorno atrativo. Não era para o volume ter ficado no patamar lá de baixo. Então, quando aconteceu esse evento aqui, o volume despencou e até agora não voltou. Tá? Então, assim, muito provavelmente, depois de uma valorização grande dos fundos imobiliários, é que a gente vai ver o volume voltando. Então, é sempre o pessoal correndo atrás do rabo. Tá? E essa é a beleza do mundo líquido. As oportunidades estão sempre aí. E você consegue ir ponderando e rebalanceando as carteiras, aproveitando isso, porque tem essa ineficiência que provavelmente está ligado ao comportamento dos investidores e à falta de planejamento dos investidores. Tá? Se a gente pegar a parte de renda variável, eu peguei um dado aqui do BTG, que é o Equity Risk Premium sobre a taxa de juro real, né? Eles usam uma taxa de juro real de 10 anos. Aqui é bem interessante também. Então, quer dizer o seguinte, que a Bolsa hoje está pagando 4,2 acima da taxa real de 10 anos. Né? Primeiro, é um dos maiores prêmios que a gente tem na série histórica aqui desde 2010. Então, seria o seguinte, a Bolsa está atrativa, ela está pagando 4% a mais do que a renda fixa. Segunda coisa, que aí tem que olhar no detalhe desse número, é que se você olhar a taxa de juro real de 10 anos e meio que colocar junto, você vai ver que são raros esses momentos onde o prêmio está alto e a taxa de juro está alta. Porque, em geral, no Brasil, as empresas sempre foram muito punidas. Tá? E o que eu quero dizer com isso? As empresas sempre foram muito endividadas, não eram tão eficientes. E isso, na verdade, desde a última crise, melhorou bastante. Então, quando o prêmio era alto, em geral é porque a taxa de juros era muito baixa. Tá? Então, como a taxa de juros era muito baixa, o prêmio acabava parecendo alto. Raras vezes a gente vê essa situação como hoje, que é a taxa de juros alta e o prêmio alto. Isso já é um sinal assim de que as empresas estão mais eficientes do que estavam lá atrás. Tá? E aí, assim, tem várias métricas sobre isso. De novo, se você olhar a questão do lado operacional, nível de endividamento, na verdade, tudo isso melhorou bastante nos últimos anos nas empresas, tá? Acho que isso é um lado importante para ser considerado. Então, de novo, tem oportunidade.
É muito interessante essa situação que a gente está hoje no mercado, e, de novo, eu preparei essa apresentação antes da segunda e da terça-feira, tá? Então, a segunda e a terça-feira, e hoje também, são 3 dias bem ruins aí no mercado. Então, provavelmente tem mais prêmio ainda em todas as classes de ativos. E eu acho bem interessante isso que a gente está passando, porque raras vezes a gente tem tanta oportunidade em tantas classes de ativos como o que a gente está vendo daqui para frente. Raras vezes. Em geral, você vai enxergar oportunidade em uma classe de ativo e não em outra. Ou você vai enxergar em duas, mas não em todas. E dessa vez tem em todas. Assim, tem oportunidade para você ganhar dinheiro em várias classes de ativos. Né? Fernando, Por favor. posso te fazer uma pergunta? Porque Pode, porque eu vou metralhando aqui, senão a gente tá, perde. tá bom. Essa semana a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, pessoas de diferentes áreas, diferentes profissões, e esse assunto da Bolsa Brasileira, ele foi tocado algumas vezes. A gente sabe que a Bolsa Brasileira ela está barata, ainda mais se você for colocar ela em dólar, então fica realmente muito barata. Mas tiveram pessoas que disseram que apesar da oportunidade, ano que vem, o cenário macro e eleições, enfim, acabam colocando um risco muito alto que, de repente, o retorno não vale a pena. Você está falando um pouquinho sobre essas oportunidades, até que ponto essas oportunidades elas se provam e vale a pena você colocar o investimento? Tem um limite para isso? Ou você vai olhar exclusivamente para o micro? Não, acho que a pergunta é boa. Na verdade, a pergunta é boa. É por isso que vamos voltar um passo. É por isso que eu estou falando das classes de ativos, depois que eu falei uma parte que eu acho que é a mais importante, que é a parte do planejamento ali, individual, que é o apetite de risco e quanto que as pessoas, ou quanto o investidor quer ter de risco em determinada classe. Tá? Porque sem esse planejamento, vira um discurso muito binário, que é assim, tudo ou é muito bom ou é muito ruim. E, de novo, a gente aqui não acredita que existe isso, que é tudo muito bom ou tudo muito ruim. Não é o nosso jeito de investir. O nosso jeito, nossa escola aqui de investimento de novo, é investimento por longo prazo. Senão, imagina, a gente nem teria como fazer investimento em private equity, que a gente está falando de fundo aqui de 10 anos. Né? Então, a gente acredita que tudo, na verdade, tem um papel sim na carteira. Então, para o ano que vem, que aí a gente está falando de um horizonte bem curto, a gente acha que é um ano muito volátil. A gente acha que provavelmente a gente vai assim ver as coisas chacoalharem bastante, né? Por outro lado, hoje, olhando os níveis de preço hoje, olhando a situação de alguns negócios hoje, das empresas hoje, a gente acha que já está numa situação atrativa. Pode ser que no ano que vem fique mais atrativo, ou seja, que tenha tanta volatilidade que o preço caia 15%, e você vai falar, porra, ficou melhor ainda, mas hoje já é atrativo. E aí você sempre tem que contar que podem ter erros do outro lado, tá? Assim, de novo, o mercado não é 100% eficiente. Então, assim, se a gente olhar algumas épocas que a gente passou por movimentos bem parecidos com esses aqui, então você tem que olhar 2002, 2003 e você tem que olhar 2015, 16. 2002, 2003, 2002 foi um ano péssimo. 2003 foi um ano ótimo para a bolsa. 2002 a inflação disparou. 2003 todos os economistas erraram a projeção de inflação para cima. A mesma coisa se repetiu em 15 e 16. E, obviamente, você vai reparar que 2 para 3, 15 para 16, e agora são momentos assim de mudança política. Tem sempre estar ligado a uma mudança política. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com o resultado da eleição. Pode ser até que continue piorando, mas, eventualmente, pode estar o mercado todo unindo todas as classes de ativos, unindo todos os investimentos de maior risco, colocando um prêmio em tudo por conta dessa incerteza. A incerteza, na hora que ela se dissipar, você vê uma melhora de preço muito grande e, eventualmente, se você já não está no barco, na hora que você vai entrar no barco, o barco já está longe. Entendeu? Então, na hora que você for comprar a bolsa, você vai... Então, assim, acho que a questão do planejamento é importante para você manter sempre seu pé no barco.
e dimensionar corretamente qual é o seu apetite de risco, quanto você vai querer ter. E depois vem a outra parte, que é rebalancear nesses momentos de volatilidade. Eu prefiro acreditar nisso, entendeu? Do que achar que eu vou ter o poder divino de falar, agora a bolsa é bom, agora a bolsa é ruim. Isso é muito difícil. Tá? Não, Isso é legal. muito difícil. Legal, acho até... Esse é o grande erro que todo mundo comete, assim, 99% dos investidores cometem. Não, acho legal o que você falou, até porque acho que boas empresas e que já passaram já se provaram em momentos difíceis, se você estudou e acredita na empresa, eu acho que você tem que ter convicção que ela não vai simplesmente ano que vem piorar a sua operação e piorar seus resultados só por causa da eleição. Então, acho interessante isso, até porque é uma opinião um pouco mais pessoal minha. Eu acredito que o Brasil é um país que tende sempre a regredir a média e a gente se mantém nessa. Então, acho que as boas empresas, elas se provam no cenário brasileiro. O Aldo, ele tem uma pergunta agora e se for tranquilo, eu passo a palavra para ele. E, pessoal, quem tiver pergunta, fiquem à vontade. Não, Fernando, você mencionou aqui algo que eu achei bastante interessante, inclusive que eu já tinha visto, essa questão dos investidores, né? Ou investidores aqui, né? Entrarem na bolsa agora. A gente viu muita gente entrando na bolsa durante a pandemia, porque caiu a renda fixa, caiu os juros, renda fixa parou de ser atrativo e muita gente entrando na bolsa sem o menor preparo, simplesmente para num movimento assim especulativo, num movimento de entrar e comprar ativos com base em boatos. Você acha que esse tipo de situação pode gerar abalos preocupantes no mercado financeiro, ou você acha que no máximo vai dar uma assustada quando a bolsa cair, vai dar uma assustada nessa galera e só não vai passar disso? Bom, Aldo, eu acho que assim, para o mercado não preocupa. Na verdade, a preocupação nossa, assim, minha, pessoal, não é assim do ponto de vista assim, de mercado, até porque o volume não é tão representativo. Tá? A preocupação que eu sempre tenho, na verdade, é que quanto mais a gente atrasa essa educação, esse processo assim, de investimento, quanto mais gente se machuca, você vai atrasando, na verdade, o desenvolvimento do mercado. Então, o meu ponto não é... Tudo que eu quis mostrar ali não foi assim, punir o mercado. Eu enxergo tudo isso como oportunidade, eu do meu lado, aqui como gestor, porque eu vou lá e aproveito. Uma pena. Agora, do lado do indivíduo, eu fico um pouco assim preocupado, porque um cara que se machuca, ele vai chegar e vai falar assim, nunca mais volta. Né? E aí ele contamina mais 4, 5 amigos. Fala, esse negócio de bolsa é ruim, cassino. Cansei assim de encontrar investidores assim que falavam, não, bolsa é cassino. Assim, não existe isso. Com certeza, o cara que fala bolsa é cassino é o cara que é mal preparado, né? É a pessoa que, na verdade, não... Do que a gente falou aqui, não fez nem 10% da lição de casa, né? Porque... Por outro lado, você pode pegar as estatísticas lá na Forbes de ver assim, os caras mais ricos do mundo e ver quantos por cento do patrimônio daqueles caras está em equity, quanto está em renda fixa, né? Assim, então, o grande salto patrimonial que o indivíduo dá, em geral, está ligado ao percentual que ele tem de equity. Depois, hoje em dia que está na moda, né, falar de inflação, assim, que é outra coisa que é curiosa, né? As pessoas falam, não, eu vou comprar. Não que eu não goste, tá? Eu gosto, por exemplo, da parcela de renda fixa ligada à inflação, fazer o NTNB. Eu acho que aquilo, de novo, também tem um papel na carteira dos investidores. Porém, aquilo não salva o cara, na verdade, no longo prazo. Aquilo é uma sensação falsa de proteção de inflação. Por quê? Aí vocês sabem, primeiro que a inflação do indivíduo não é o IPCA. Pelo menos na maior parte aí das pessoas que poupam não é o IPCA. Segundo, que sobre aquilo ainda tem o incide o imposto de renda. Então, na hora que você tirar o 15% lá de imposto de renda, ele está falando, na verdade, que aquilo vai dar um juro real de 1%, 1,5%, 2%. É muito pouco. Né? Então, o que vai proteger o poder de compra do indivíduo ao longo do tempo vai ser essa carteira diversificada. Tá? Vai ser ele ter equity.
a equity vai compondo ao longo do tempo, gera um retorno maior, quer dizer, vai ser... Então, assim, o que me preocupa quando esses erros são cometidos não é o impacto no mercado de capitais, é o atraso que isso leva ao desenvolvimento do mercado, tá? Assim como tem uma coisa que piora mais ainda, que é o nível do juro. O juro alto atrasa mais ainda, tá? Assim, o juro alto atrapalha mais ainda, depois vem os erros. A segunda coisa que atrapalha mais o desenvolvimento são os erros que alguns investidores vão cometer. Então, por outro lado, do ponto de vista assim, de educação, conhecimento, eu também acho que o mercado melhorou muito. Então, assim, hoje, se você pegar o número de consultorias que tem para os indivíduos, se você pegar o número de plataforma, o conteúdo das plataformas, tudo isso joga a favor, tá? Então, assim, aquela história, a gente provavelmente está eu enxergo assim, tá? A gente está num movimento de melhora, mas meio que agora a gente está vindo para baixo. Tá? Todo mundo bateu a cabeça, o juro subiu, a gente está vindo para baixo. Vai ter que bater aqui embaixo para voltar a subir, tá? Do ponto de vista assim, de desenvolvimento do mercado como um todo. Tá? Então, e é assim que vai em ondas mesmo, mas acho que a tendência tem sido positiva ao longo do tempo. Se a gente falar assim, quando que a gente imagina um dia que, falando, né, aqui da parte mais de produto estruturado, da parte private equity, quando a gente falou que um dia a gente ia ver varejo investindo em private equity, poxa, a gente achava que não ia ter. Tá? Hoje em dia a gente tem aí o pessoal vendendo fundos de private equity para o varejo. Então, é um movimento interessante. Né? Óbvio que vai ter cara aqui que vai se machucar, que nem eu falei, em 2015, a gente cansou de ver investidor, pessoa física, pedindo liquidez nesses fundos, não tem liquidez. O cara perde 30% do valor investido, porque ele tem que vender no secundário. Assim, uma perda de 30% por necessidade de liquidez é um erro que ele não precisaria cometer, desde que o processo todo fosse talvez melhor feito, mais assim, melhor compreendido, tanto do lado do investidor quanto talvez do lado da venda. Tá? Legal. Obrigado, Fernando. Fernando, Eduardo, tem uma pergunta? Só eu queria falar um negócio aqui para falar desse slide, que acho que é a coisa mais importante que é isso aqui. Se você pegar o retorno dos melhores fundos de private equity e o retorno dos melhores fundos de ações, que são dados lá de fora, aí você vai ver o prêmio que eles conseguem gerar, né, sobre a parte de equities. E por que tem esse prêmio? É o prêmio de iliquidez. O que você captura investindo em private equity é o prêmio de iliquidez. Então, por isso que aquele exercício, né, de quanto tem investimento em líquido para o longo prazo precisa ser bem feito, porque é isso que você quer capturar. Aí você abre mão no primeiro susto. Né? Vai lá. Uma pergunta. Bom, Fernando, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, seguindo um pouco na linha da pergunta dos meninos, pensando nós jovens que estamos entrando assim no mercado e estamos nesse processo também de aprendizagem, né? Se você pudesse assim dar alguns conselhos, primeiro para a gente conseguir montar uma carteira que, enfim, seja mais diversificada, tenha um bom retorno, mas que principalmente a gente não siga esse efeito manada, se é só realmente assim pela educação, da gente se capacitando cada vez mais, enfim, queria ter um pouco a sua visão sobre isso também. Tá. Bom, assim como eu falei das consultorias e das plataformas, eu acho que a vantagem hoje em dia é que vocês têm muito mais acesso à informação do que na minha época. Se eu pegar lá, naquela época, você descobriu que assim, a gente negociava a curva de juros para 3 meses, né? Tudo. Então, assim, hoje em dia você consegue negociar a curva de juros para 30 anos. Então, assim, já é uma diferença grande. Você consegue entrar no YouTube e ver vários vídeos que podem ser interessantes sobre o que é o investimento em private equity, o que é o investimento em equities, assim por diante. Tem muita informação. Por outro lado, na minha visão, esse excesso de informação ela te dá a sensação de você ter muito conhecimento, mas na verdade você não tem.
né? Você acha que você tem um conhecimento muito profundo naquele assunto, só que na verdade você não tem, porque você só vai ter, na verdade, na medida do tempo passar, que você vai adquirindo experiência, você vai entendendo em cada ciclo econômico, em cada cenário, como que você tem que ponderar essa carteira. E isso é o tempo que vai te dar. Então, como eu também falei que eu não acredito em milagre, eu acredito que o correto é, na verdade, você ter uma carteira com um pouco de dinheiro em cada coisa, né? Falar isso para um jovem é mais complicado, porque vocês vão passar por uma fase que, eventualmente, você vai querer, sei lá, comprar um carro, vai querer comprar uma casa. Então, assim, vira e mexe, você vai querer desmontar um pedaço da carteira para realizar algum consumo. Então, acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então, talvez o ideal é separar o que é esse dinheiro que você vai usar para para esse consumo e o que é um dinheiro que vai ser realmente, mesmo que ele seja menor, hoje em dia você consegue investir em tudo com um ticket baixo. Então, eu preferiria ter uma carteira menor, bem construída e ao longo do tempo ir aprendendo, né, como que ela se comporta em vários momentos, né? Então, teria bolsa, teria realmente investimento no exterior, teria fundo imobiliário, se desse para ter coisa mais líquida, teria, e faria isso ao longo do tempo, né, para poder ir aprendendo como que essas classes, como esses investimentos, eles funcionam ao longo do tempo. Acho que entender o mecanismo com profundidade é muito importante, tá? Muito, assim, e hoje é factível, dá para fazer, né? Antigamente, obviamente, não dava, tá? Você abrir uma conta numa corretora para comprar uma ação era um trabalho do cão. Hoje em dia, você compra uma ação, você compra um fundo imobiliário, você compra... E aí, gastar tempo estudando, porque tem muita coisa que fica, na verdade, fora de moda muito rápido, e às vezes ali é que estão as oportunidades. Tá? Mas tudo isso dentro do conceito de uma carteira, não do conceito de, se essa aqui é a melhor oportunidade, eu vou pôr tudo aqui. Porque se você colocar tudo ali e der certo, legal, parabéns, muito bom. Só que se der errado, acabou o brinquedo, você quebrou o brinquedo, volta 10 casas para trás, e até você formar esse aprendizado, que, de novo, ele é valioso ao longo do tempo, vai demorar muito. E nessa fase, né, eu falo assim, a coisa mais importante, na verdade, é estudar. Estudar, estudar, estudar. Estudar quer dizer ler o regulamento, ler o prospecto, ler no detalhe, entendeu? Não pode ser preguiçoso, porque eu acho que esse é o ponto que o videozinho lá atrapalha. Porque o videozinho, ele é um conteúdo muito raso. Sentar, ler no detalhe, fazer conta, fazer a planilha, entender, é o que eu acho que tem que fazer. Por isso que investir em um monte de coisa diferente vai te dar a chance de entender como essas coisas funcionam. Tá? É a mesma coisa aqui também, eu acho que talvez tem que ter um pedaço em ação direta, mas tem que ter um pedaço via fundo, para você entender o que o gestor está fazendo de diferente do que você faria. Você entender o comportamento. São dois riscos diferentes. A gente está falando, por exemplo, o cara que compra ações, em geral, ele concentra. Né? Ele vai lá, que nem o Aldo colocou aí, ele segue lá 3 dicas e fala, pô, já sou campeão, vou comprar essas 3 ações aqui. Na hora que uma dá errado, arrasta todo o resto para baixo. Então, é legal ter o jogo de poder fazer direto, o jogo de ter um fundo para comparar. Né? Eu acho que o aprendizado vai vir daí. Né? Acho que é isso que eu, por exemplo, faria. E aí, assim, essa parte de investimento no exterior, né, que foi a última que eu coloquei ali na interrogação, né, será que é o próximo grande mico que as pessoas vão fazer? É assim, com certeza faz sentido você ter na carteira investimento no exterior. Né? Se a gente olhar aqui a correlação, né, a gente colocou aqui ano a ano, como que se comportou o Ibovespa e o dólar ano a ano. Né? E você vai ver que, assim, em geral, a correlação é negativa. Quando um sobe, outro cai. Quando um cai, outro sobe. Então, você vê que a diversificação que você consegue é enorme. Então, quanto mais risco na parcela local você tem, mais você precisa ter de dinheiro no exterior. Isso sem falar nas oportunidades de acessar, no caso de ações, setores, empresas, que, assim, às vezes são mais baratas que as empresas locais, são setores que você nem consegue investir aqui. Então, faz todo o sentido do mundo. O que não pode tratar isso é como um modismo. De novo, agora é investimento exterior é que vai dar tudo certo.
Eu vivi uma época que foi ali até 2006, 2007. Se a gente pegar de 2012 até 2006, 2007, tava, todo mundo que investia no exterior estava puto, só perdia dinheiro. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tá? Acho que esse é o ponto, e meu conselho, Eduardo, seria esse, assim, você poder fazer um pouco de cada coisa, mas sempre olhando do ponto de vista de carteira. Tá? Isso que funciona. Isso é o que não frustra. Você não vai ser a campeã, mas você nunca vai ser o último lugar. Se você fizer uma carteira boa, a chance de sucesso é muito alta. A chance de você bater o mercado é muito grande. Tá? Eu até trouxe um exemplo aqui de uma carteira muito simples, quer ver? Ó? Que é essa aqui. Ó. Essa era uma carteira que tinha que dar 4,5 mais IPCA. É um cliente que a gente tem, é um cliente institucional, e a gente faz a gestão desde 2015. E aqui tem meio que a gente foi investindo ao longo do tempo, tá? Tem a parcela mais ligada ao CDI, você vê que ali 17, 18 meio que a gente foi matando. Aí a parcela aqui, a parcela de bolsa. Você vê que é um jogo que não é binário. Não é assim, vou ter tudo nisso ou vou ter tudo naquilo. Né? É um jogo que você vai movimentando ao longo do tempo. Então tem a parte líquida, tem a parte internacional. É assim que eu trataria a carteira. E aí, quando você vai ver, depois de um tempo longo, o resultado disso, a gente fez 2 histogramas aqui, você vê que, assim, em janelas de 12 meses a gente deu 7, em termos reais, em janelas de 24 deu 7,44. Só um detalhe aqui, é que o CDI nesse período foi 3% de juro real. Então, o CDI foi 3% de juro real, e aqui ele deu 7%. Então, ele deu 4% a mais. A volatilidade dessa carteira deve ser mais ou menos uns 4% ao ano. Então, assim, isso aqui, para mim, é o livro-texto de um jeito que tem planejamento no longo prazo. Esse cara nunca vai explodir de ganhar dinheiro, nunca, ao mesmo tempo, vai se frustrar. O que mais machuca os investidores é quando ele se frustra. Porque aí ele rasga, ele perde lá 30% do patrimônio dele, e ele fala, chega, agora eu vou para o juro. E aí, para ele recuperar esse dinheiro no juro, é 30 anos. Vira uma perda definitiva. Tá? Então, assim, o conceito que eu queria passar para vocês era esse aqui, tá? Esse de carteira, de que várias oportunidades ali estão na mesa, de que tem muita coisa para fazer nesse mundo líquido, que não existe assim, nem tudo é 100% ótimo e nem tudo é veneno. Na verdade, tem espaço para tudo, que você tem que estudar porque o mercado é muito grande e tem coisas que elas vão ficando largadas ao longo do tempo. Às vezes, nesses ativos que vão ficando largados ao longo do tempo, você acha oportunidades bem interessantes. Tá? E tem, hoje em dia, eu passei pelas classes de ativos de um ponto de vista assim, bem macro, mas se a gente descer, tem coisas assim muito largadas. O mercado também tem se desenvolvido muito, então tem aparecido coisas assim bem interessantes. E aí, eu acho que a questão assim de ter uma janela de investimento mais longa te ajuda a te proteger. Porque se você tiver que fazer esse market timing aí de bolsa, esse ano vai ser boa, vou ter bolsa. Esse ano vai ser ruim, não vou ter bolsa. Pode ter certeza que você vai cair naqueles estudos que você já deve ter visto 1 milhão de vezes, que é assim, ao fundo rende 10% ao ano, o cotista ganhou 3% ao ano. Porque o market timing de indivíduo é uma desgraça. Só faz ele perder dinheiro. Boa. Fernando, acho que a gente está chegando ao final, né? Porque a gente está chegando a 1 hora mais ou menos, mas eu queria saber se ainda dá tempo de eu fazer uma pergunta. Tá. É a minha parte que eu acabei, vamos ficar mais nesse bate-papo. Tá bom. Você acabou a apresentação, porque se tiver faltando alguma coisa, eu acho que pode terminar de apresentar, não, Vini? Não, assim, eu queria ir até aqui, assim, depois eu tenho um monte de slides, na verdade, que é meio, na verdade, tem uns 40 slides para frente, que é tudo anexo. Tá bom. Mas se tem alguma pergunta que eu tiver como ilustrar, eu tenho uma informação. Tá. A minha pergunta Eduardo, se é a nossa convidada, fica à vontade para fazer pergunta também. A gente, na verdade, quer que você pergunte também. Ótimo, eu faço depois do vídeo. Tá. A minha pergunta é um pouquinho mais de perspectiva, Fernando, porque você trabalha com o mercado de ações, você está
você está ali atuando nos fundos de ações, então acho que para você é interessante que esse mercado ele se desenvolva, e ele se desenvolva mais aqui no Brasil do que ele já é desenvolvido. E hoje há um tempo já, eu percebi que os fundos de private equity, eles vêm chegando com um pouquinho de mais força no Brasil, e isso é positivo para mim em vários aspectos. Primeiro, para o desenvolvimento das empresas que às vezes não conseguem captar dívida, porque aqui no Brasil é muito caro, e também porque acho que a gestão dos fundos de private equity nas empresas permite que elas se tornem melhores empresas, com melhores governanças, etc. Mas o meu ponto é o seguinte: como você citou anteriormente, os fundos de private equity, eles têm como uma estratégia de desinvestimento o IPO, a listagem em bolsa. O quanto você acha que essa chegada dos fundos de private equity vai impactar no mercado de capitais? Você acha que a gente vai ver muitas empresas entrando no mercado de capitais através desses investimentos? Você acha que esse impacto vai ser grande no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que sim, só que eu vou piorar. Tudo que você falou é verdade. Na minha visão, tudo que você falou é verdade. Vai. As empresas, quando elas recebem um investimento de private equity, elas se desenvolvem de um jeito mais rápido, com uma governança melhor, elas estão mais prontas, na verdade, para virarem empresas públicas. Isso é verdade. Só que, por outro lado, o que tem acontecido tem um pouco de inversão na cadeia toda. Pense o seguinte, para você, assim, se a gente pegar o percentual que existe de dinheiro em private equity sobre o percentual de dinheiro que está em equities, em bolsa, em ações listadas, vai estar ok. A gente vai falar, é menor do que no mercado desenvolvido, mas existe uma relação que, obviamente, private equity é bem menor do que ações. Só que, nos últimos anos, o que aconteceu foi que, se você pegar o dinheiro que está em venture capital, está quase igual ao dinheiro que está em private equity. E o nível de risco é muito maior, porque, né, vocês sabem, a empresa que está num estágio de desenvolvimento que às vezes é um PowerPoint. Não quer dizer que não vai ser bom, mas às vezes é um PowerPoint. Então, assim, o brasileiro, ele às vezes ele dá um salto. Às vezes ele nunca teve dinheiro em ação, mas ele já tem dinheiro que ele escolheu uma startup e colocou dinheiro lá, que é do amigo dele. E, de novo, aí entra na linha que eu coloquei ali, que o Aldo perguntou, que é o atraso do desenvolvimento do mercado. Porque aí o cara vai lá, coloca dinheiro ali, acha que vai ganhar dinheiro e perde. Aí você fala, puta, nunca mais compro nada disso. Esse é o problema que a gente enxerga, tá? Então, por quê? A gente precisava ter, na verdade, um mercado líquido muito grande, aí precisava ter um private equity grande, depois precisava ter um venture capital em formação. E não ficar dando esses saltos. Bom, é a mesma história, no limite, que você vai ver aqueles dados que tinham quantas pirâmides ao mesmo tempo? 100, 200 pirâmides que a CVM estava investigando ao mesmo tempo. É inimaginável. Assim, o número de CPF que tem nessas pirâmides, para mim, é inimaginável. Né? É muito sonho. A pessoa compra muito sonho. Enquanto as pessoas estiverem comprando sonho, tem um problema. Acho que essa é a parte que eu acho mais desafiadora de tudo que a gente está falando. Agora, o desenvolvimento do mercado como um todo passa por tudo isso. Na verdade, passa pelo aumento de private equity, passa pela existência e crescimento de venture capital, porque aí uma hora a empresa sai dessa fase, vai para outra, da outra ela vira uma empresa líquida. Acho que, e a cultura de investimento em bolsa precisa estar muito robusta. Então, a pessoa precisa aprender a investir em bolsa por longo prazo, porque é isso que vai permitir esse desenvolvimento todo. Né? E esse desenvolvimento todo, obviamente, também vai contribuir, em alguma maneira, para o juro cair. Aí você realimenta o ciclo todo. Né? Porque também não dá para você pensar que só vai ter private equity para meio que substituir o mercado de juros, porque o juro é caro. Então, não se sustenta. Se isso for verdade por muito tempo, isso não se sustenta, porque nem a bolsa não vai se sustentar. Se o juro for muito alto, de novo, no limite vai todo mundo, ou grande parte vai para o juro e acabou. Assim, você mata as coisas. Então, esse equilíbrio, que obviamente é pendular, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, ele tem que estar bem arranjado.
Pô, legal. Acho que essa perspectiva é interessante ter. E acho que esses fundos de venture capital e essa ideia de startup aqui no Brasil, acho que ela entra um pouco naqueles investimentos um pouco modinhas que você colocou ali no começo da apresentação. Eu acho que entra bem. É, Entra muito. É que ali é mais difícil de você achar dados, vai. Os é, gestores que são bons, têm feito coisas boas, tem várias empresas tendo muito sucesso, só que ninguém fala da mortalidade ainda. Mas a mortalidade é enorme, como deveria ser, né? Ali é um caso que 10% vai estar bem, esse é o jogo. boa. Vou passar a palavra para Eduardo agora. Pode fazer a pergunta. Obrigada. Falando um pouco assim mais sobre essa carreira, se você pudesse contar para a gente, qual que foi a maior lição que você teve pensando, né, no mundo dos investimentos? Então, talvez algum erro que você aprendeu, e aí passa, né, por essa questão de aprendizado, de você tentar acertar, errar, enfim. Acho que ia ser legal se você pudesse comentar também. Bom, esse é um lado, assim, que é engraçado. Assim, é legal estar conversando com vocês, porque dá uma reciclada. Quando meio que eu comecei, naquela época, era um mercado muito mais limitado do que é hoje, né? Como eu estava falando, você ia operar juros, você operava 3 meses. Bolsa, tinha negócio, por exemplo, com opções de ações, tinha uma ação ou duas que você podia fazer negócio e era só com opção de compra, só com call. Não tinha nem put. Então, assim, todo esse desenvolvimento, ele permite que você seja muito mais criativo e que você consiga ir montando assim melhores estratégias mais assim complexas e que eventualmente vão funcionar melhor em diferentes cenários, né? A questão do mercado, que eu acho mais interessante, é difícil assim falar um aprendizado, porque todo dia eu aprendo. Então, assim, a coisa mais legal, na verdade, que eu acho dessa carreira, é que todo dia tem coisa para aprender. Eu falo para vocês, assim, estudarem, só que eu estou até hoje estudando, entendeu? Até hoje eu estou lá, sinto lá, pego lá, vou estudar, pô, o que esse fundo faz, o que esse negócio aqui tem, o que tem nessa legislação que dá para a gente fazer um negócio que ocupe esse espectro aqui de setor? Será que tem cliente aqui que tem interesse e apetite por esse tipo de coisa? Faz sentido? Não faz? Então, assim, esses desafios são diários, né? E o desafio de, obviamente, você acertar o cenário é diário, ainda mais aqui que tudo muda, né? Aqui você acha que você vai lá aprender no livro que investir em ações vai ter um retorno melhor do que a renda fixa. Aqui no Brasil vai variar todo dia. Vai ter dia que sim, vai ter dia que não, vai ter janela que sim, janela que não. Então, assim, acho que esse dinamismo e a questão do mercado estar em evolução é o que me atrai, né? E, por outro lado, você tem que ter uma postura assim humilde, porque você vai errar, né? Você vai errar. A gente aqui tenta errar o mínimo possível, o nível de cobrança é alto, você está cuidando do dinheiro de terceiros, né? Porque quando você está cuidando do seu dinheiro, se você errar, legal, é horrível, você perdeu seu dinheiro. Você chega em casa, deita na cama, chora, continua trabalhando e vai tentar recuperar. Quando você perde o dinheiro dos outros, é uma situação muito mais complicada, né? E a gente cuida do dinheiro de um monte de pessoa física, assim, são pessoas físicas, a gente cuida de dinheiro de institucionais, que são dinheiros assim de dinheiro de aposentadoria de um cara lá do interior, não sei de onde. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que o fato de você ter essas três características, que é um mercado em desenvolvimento, muita coisa para você aprender e essa cobrança, eu acho que torna esse negócio muito legal para quem curte esse tipo de coisa. Para quem quer levar uma vida mais calma, né, assim, e são perfis diferentes de pessoas, talvez não é o melhor lugar, sim, para estar, né, uma melhor carreira que a pessoa pode escolher. Mesmo
falando o seguinte, que aqui dentro que eu falo da 20, do mercado financeiro, tem várias funções diferentes, né? Tem várias funções muito diferentes, quer dizer, desde o trader que está lá operando o dia inteiro, comprando e vendendo o dia inteiro, vai ter o portfólio manager, que tem outra função, tem o analista que tem outra função, tem o cara comercial que tem outra função, tem o analista de crédito, que já é outro tipo de perfil, e assim por diante. Então, tem vários perfis diferentes, mas, em geral, do ponto de vista assim, dessas 3 características, vai permear todas as funções. Então, assim, tem que saber escolher. Eu acho que você ser flexível é uma característica muito importante. Você não ter ideias muito pré-concebidas é muito importante. Né? Acho que, ao longo do tempo, como eu falei, o mercado mudou tanto que antigamente era impossível investir no exterior, assim, era muito mais difícil. Hoje em dia você consegue, com veículo local, investir no exterior, então você já tem um leque muito mais amplo de oportunidade. E aí você tem que ir estudando como as coisas funcionam lá, como elas funcionam aqui. Você tem a questão das moedas, você tem a questão das commodities agora, você tem a questão... você tem um universo, um espectro assim, muito largo, né? Acho que é por isso que é meio difícil falar assim, os grandes acertos, os grandes erros. O que dá para falar é que cada vez que a gente passa por uma crise, como foi o Covid, como foi... se eu ficar listando as crises que eu peguei do México todas. Então, assim, México, Ásia, Rússia, desvalorização do real, Argentina, Nasdaq, 2008, Lula, a gente pegou todas. Então, assim, cada crise dessas, com certeza, você vai aprendendo um pouco mais. Uma nunca é igual à outra. Você sempre tem a sensação nelas de que tudo vai acabar e nunca acaba nada. Então, é aquela sensação que sempre se repete. E isso, na verdade, o que eu posso falar é o seguinte, é que ao longo do tempo você vai ficando melhor, você vai ficando mais experiente, você sabe como contornar, você sabe os atalhos, como dar uma... Né? Que no tempo, quando você é mais jovem, não. Você vai ter que estudar, aprender, ouvir, fazer conta. Acho isso, assim. Mas o mais interessante é essa questão de você estar sempre aprendendo. Isso que me motiva. Do meu lado, isso que me motiva. Tá? Talvez outras pessoas vão ter outras motivações, mas se pegar aqui, todo mundo que eu trabalho aqui são pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. A gente é bem misturado. Os perfis, os que as pessoas estudaram, também é bem misturado. Tem de tudo aqui dentro. E acho que essa é a beleza desse negócio. Fernando, será que dá para fazer uma última pergunta ou como você está de Pode tempo? fazer. Não, pode fazer. Não, seria mais em relação à sua área de atuação. A gente viu aqui que você é estrategista de curto prazo. A gente vê, principalmente nos Estados Unidos, toda essa movimentação das operações de curto prazo sendo cada vez mais realizadas, né, por equipamentos quantitativos, né? O pessoal faz lá a programação e o computador realiza as operações. Como você enxerga esse cenário quantitativo no Brasil? Assim, a gente existe já essa tecnologia empregada no mercado brasileiro, mas ela digamos, se a gente for olhar para o quanto ela é empregada nos Estados Unidos, quanto ela é empregada aqui no Brasil, que no Brasil ela ainda é algo pequeno, algo pouco significante. Como você enxerga nos próximos anos a evolução das finanças quantitativas no Brasil? Boa pergunta, Taldo. Talvez faltou essa aí mesmo. Eu sou suspeito porque eu gosto muito. Na verdade, a gente tem até aqui um time que é pequeno, são 3 pessoas que só fazem operações assim baseadas, porque esse mundo quantitativo, na verdade, ele vai até onde você quiser. Né? Você pode aplicar ele no nível mais macro, do ponto de vista, assim, por exemplo, daquele jogo do asset allocation. Você pode aplicar ele no limite no jogo de alta frequência, fazendo operações, né, intraday ali. Você pode usar diversos tipos de dados, né, desde dados mais estruturados e menos estruturados. Então, assim, eu só quero dizer assim, a gama é muito ampla. A gente começou a fazer isso aqui em 2015, mas na parte de bolsa, a gente tem alguns veículos que são 100% quantitativos. Então, tem um fundo aí que se chama, por exemplo, 20 Fatorial Dinâmico, aí depois a gente tem outro fundo que chama 20 Momentum,
A gente começou a fazer isso, depois a gente fez um último que nem, assim, que está aqui dentro ainda, a gente tem 6 meses, está cuidando dele, que chama 20 Action. Todos esses 3, por exemplo, são quantitativos, tá? E a gente ainda está ali aprendendo até onde a gente quer ir, até onde a gente não quer ir. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que vai ter muito desenvolvimento nessa direção, sim, né? E até o desenvolvimento pode ir desde o nível de você ter um negócio que meio que o ser humano não põe a mão, 100% automatizado, até aquela parte que ele vai ser mais uma ferramenta para te dar subsídio para o gestor tomar decisão. Então, eu acredito nas duas formas, tá? Talvez aqui no Brasil, a forma que eu menos assim acredito é a forma desse trading assim, de alta frequência. Por uma questão assim, de você ter muito poucos instrumentos, mas por causa do nível que isso a gente chamaria de profundidade do mercado. O mercado é muito raso, tem poucos instrumentos, aí todos os instrumentos são muito correlacionados, então você não consegue gerar uma diversificação nesse tipo de estratégia. Isso é minha opinião. Tanto é que o que o pessoal tem feito é operado mais lá fora e aqui dentro. Só que aí se eu vou lá para fora, já tem uns caras voando nisso lá fora. Então eu vou enxergar um mercado super competitivo, que qual vai ser meu nível de diferenciação? Tá? Então eu não acredito muito nisso. Mas nas outras duas formas, assim, para o jogo mais de baixa frequência e para o jogo de auxílio à tomada de decisão, eu acredito muito. Tá? Ainda mais que você tem dado, você consegue processar a conta, você consegue ver aquela informação na hora, para o gestor ele vai decidir com um grau de acerto muito maior, entendeu? Então eu gosto. A gente tem usado isso em várias frentes aqui, tá? Mesmo na área, assim, da turma de equities mais fundamentalista, a gente em algumas indústrias, como você tem mais dados, a gente pega esses dados e tenta usar eles para a gente estar tomando decisão sobre algumas empresas. Tá? Até se eu... Eu acho que isso aí é bom, assim, vai acontecer e o desenvolvimento vai nessa direção, sim. Se eu pudesse só completar, tem alguns membros do InFinance que se interessam bastante para esse mundo quant, né? E aí lá a gente, no InFinance, a gente usa justamente para isso que você comentou, Fernando, de auxiliar em tomada de decisão. Então, teve um grupo já que usou para montar posição no núcleo de renda fixa, mas nesse semestre também o pessoal está usando no núcleo de equity, que eles analisam uma empresa, a Roblox, para analisar, por exemplo, como que está se comportando lá no Twitter e poder tomar decisões. Então, a gente se interessa bastante, a gente vê também que no Brasil é muito incipiente, enquanto Estados Unidos, até mesmo outros mercados que também estão em desenvolvimento, utilizam bastante. Então, é bem legal ver também que a 20 está indo para esse caminho que acho que é também algo que é bem legal e que às vezes não se encaixa tanto no efeito manada porque não é tão reconhecido, né, no mercado. Então, é interessante também. Não, a vantagem, na minha opinião, até dessa forma de trabalhar é que ela, de novo, tira você do efeito manada. É uma arapuca a menos para você cair. Então, assim, é por isso que eu gosto. É como se você tivesse sempre na sua cabeça um mapa de probabilidades de onde você vai estar pisando e qual é a chance de você pisar num campo minado ali, né? Então, assim, por isso que eu realmente gosto. Agora, eu acho que o arranjo ótimo vai ser esse híbrido, né? Dependendo do mandato. Agora, você pode constituir um mandato que é 100% automatizado. A parte que eu coloquei, a parte que eu não sinto assim muita vontade é essa mais do alta frequência, ou talvez assim, não consegui ver nada concreto. É legal só colocar em perspectiva, acho que os primeiros fundos assim mais quantitativos aqui deve ser de 2003, 2004, já deve ter gente fazendo isso desde então, tá? Então, assim, não é que é tão novo. Porque aí você tem que vencer uma outra barreira, turma, que falar com vocês é mais fácil, mas pensa no investidor mais antigão, que nem é da minha geração, ou mais antigo. Esse cara, ele não conseguia nunca investir num fundo que, se você chegasse para ele e falasse assim, ó, esse fundo é 100% quantitativo, ele não aplicava no seu fundo. Ele falava assim, não consigo acreditar que o robozinho vai acertar as coisas.
o ser humano, em geral, ele prefere ter a noção do herói, né? Ele fala assim, puta, aquele cara é o campeão, ele foi tocado por Deus e ele vai resolver os problemas. Assim, essas barreiras estão sendo rompidas no tempo, porque tem entrado gente mais jovem no mercado. E acho que por isso que eu enxergo assim, bastante coisa para frente promissora nessa frente. Inclusive, Eduardo, você mencionou que tem bastante gente do InFinance com esse interesse. Amanhã a gente vai falar justamente com o gestor de fundo Quant. A gente vai realizar a call em parceria com o pessoal do Unisper Quant, mas o pessoal do InFinance, que tiver interesse, está super convidado de participar. Tá ótimo, obrigada. Vou repassar lá para os membros. Boa. Bom, acho que a gente finaliza por aqui, porque primeiro que a gente já tomou bastante tempo, mas do jeito que a gente fica um dia inteiro conversando sobre esse tipo de coisa quando a gente tem a oportunidade. Mas de primeira mão, queria primeiro agradecer para todos que estão presentes aqui, para quem veio acompanhar esse papo. Para a gente é muito valioso todos que estiveram aqui e que apoiaram esse nosso evento. Agradecer também a Eduarda por ter participado, por ter contribuído nas perguntas. Se eventualmente entrou alguém aí do InFinance, eu deixo o meu agradecimento. Também a Camila, que me ajudou a fazer isso acontecer. Eu lembro que quando a gente estava organizando a Semana do Mercado Financeiro, bem no começo, a gente colocava ali nossos targets, a gente falava, pô, será que isso aí vai dar certo? Não será muito distante? E aí aconteceu que a gente pôde ter o Fernando aqui, e todo mundo que a gente conseguiu é muito legal. Então, agradecer a Camila e também agradecer ao Fernando, que se dispôs a dar esse tempo para a gente, a falar, a montar essa apresentação, responder as nossas perguntas. Então, meu muito obrigado e agora eu deixo a palavra com o Fernando e depois a gente já encerra. Eu queria, de novo, em nome da Vinci, agradecer o convite, colocar a gente sempre à disposição, as portas abertas. Qualquer outra informação, quiser trocar uma ideia mais com profundidade, eu estou aqui. Estou à disposição, acho que vocês conseguem me acessar de um jeito fácil, bem fácil. Hoje em dia, na verdade, todo mundo acessa todo mundo bem facilmente, então contem com a gente, tá? Para qualquer coisa aí que vocês queiram assim, se aprofundar ou trocar mais de ideia. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. A gente que agradece o convite sempre. E é isso. Obrigada aí por lembrar da gente e conte sempre com a gente. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Turma. Muito obrigado, pessoal.